Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo, literalmente agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só enviar no formulário que tá aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Eu sei, eu demorei demais pra trazer a parte 2 e já peço mil perdões, mas em minha defesa, semana passada foi meu aniversário de 30 anos, então assim, perdão. O que importa é que eu trouxe, então se você caiu de paraquedas aqui, tem a parte 1 desse caso, que tem 1 hora e 25 minutos, se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui na descrição e num comentário aí fixado, para que você assista aquela parte e depois você venha para esta parte, porque talvez você não entenda muita coisa ou fique faltando muita informação. Mas eu já estou falando demais, então chega já a blá e vamos para a segunda parte do caso de hoje. H.H. Holmes, ou Herman Webster Mudgett, nasceu em 1861 e desde cedo já mostrava que não ia ser flor que se cheire. Inteligente, manipulador e ambicioso, ele usou seu charme para se formar em medicina e, claro, transformar esse conhecimento em algo completamente macabro. O cara foi parar em Chicago, onde começou a trabalhar em uma farmácia. Não demorou muito para ele dar um jeito de tomar conta do lugar e, com isso, comprou um terreno próximo para construir seu famoso castelo. A ideia? Um prédio de 3 andares que oficialmente seria um hotel com farmácia e comércios. Mas na prática era um playground de horrores. Passagens secretas, salas isoladas, portas que não levavam a lugar nenhum e até uma fornalha no porão para resolver problemas. Se é que vocês me entendem. Holmes era mestre em manipular as pessoas e durante a construção de seu castelo ele contratava e demitia funcionários apenas para garantir que ninguém soubesse o que ele realmente estava fazendo ali e também, não pagar absolutamente nada por isso. Enquanto isso, aplicava golpes de seguro, enganava investidores e, claro, atraía vítimas para o seu prédio, onde as coisas nunca terminavam bem. Com a Exposição Mundial de Chicago em 1893 se aproximando, Holmes viu uma oportunidade de ouro. Mais turistas significavam mais vítimas. Então, ele decidiu aumentar o prédio com o 3º andar. Oficialmente, seria mais espaço para os hóspedes, mas na realidade, era mais um de seus golpes. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais bizarra, por incrível que pareça. Na primeira parte desse caso, nós fomos a fundo em toda a vida de H.H. Holmes antes dos seus crimes, mas também falamos sobre os seus casos amorosos, quer dizer, pelo menos os primeiros, e o início dos seus assassinatos. E hoje, na segunda parte, vocês vão saber todo o resto. Vítimas, investigação e, claro, a sua prisão. Então, vamos lá. Quando ele decidiu construir o hotel, como eu já falei na primeira parte, a intenção nunca foi fazer algo realmente bom, mas apenas algo confortável e barato o suficiente para atrair certo tipo de cliente para justificar uma grande apólice de seguro contra incêndio. Depois da feira, ele planejava simplesmente tacar fogo no prédio, pegar o dinheiro do seguro e, de quebra, destruir qualquer material que estivesse armazenado lá, de forma clandestina. Claro, se tudo corresse como ele planejava, o prédio já estaria livre de qualquer coisa que pudesse ser comprometedora para ele lá na frente. E assim, só coisa boa, sucesso, alegria, enfim. Quando o 3º andar ficou pronto, parece que foi um grande sucesso, mas muitas pessoas que se hospedavam lá nunca mais eram vistas. E acredita-se que Holmes tenha matado essas pessoas e depois vendido seus corpos para continuar ganhando dinheiro com isso. E como eu falei na primeira parte, os seus crimes geralmente tinham motivos muito claros. Ou tal pessoa estava atrapalhando seus negócios, ou a sua vida pessoal no geral, ou ele sabia que se essa pessoa simplesmente desaparecesse ou fosse dada como morta, ele conseguiria pegar muito dinheiro dos seguros de vida dessa tal pessoa. Ou outras formas não tão legais assim. E no sentido legais é de legalidade mesmo, tá? No mesmo período ali da Feira Mundial, Holmes também estava construindo uma casa na cidade vizinha de Wilmette para a sua esposa e a sua filha, Myrta Belknap e Lucy Holmes, para que elas pudessem morar. Porém, tinha um pequeno detalhe. No papel, aquela propriedade pertencia a uma mulher chamada Minnie Williams.
Agora, quem diabos era ela? Minnie Williams era uma jovem órfã extremamente talentosa que trabalhou muito para conseguir uma carreira de atriz, mas que no fim decidiu se estabelecer em uma vida mais estável e segura como taquígrafa, até conhecer Holmes. Ela nasceu no Mississippi pouco tempo depois que seus pais se casaram em 1865. Ela tinha um irmão um ano mais velho que ela e uma irmã mais nova que se chamava Nanny Williams. Na verdade, parece que o nome dela era Anna, mas ela é mais conhecida apenas como Nanny, então vai ser dessa forma que eu vou chamá-la para ficar mais fácil. Infelizmente, a família teve que lidar com uma tragédia muito grande bem no começo. Quando Nanny tinha apenas 1 ano de idade, o pai delas morreu em um acidente ferroviário em 1872 e pouquíssimo tempo depois, a mãe delas também morreu. E agora, com as crianças órfãs, Minnie foi morar com um tio chamado Dr. J.N.B. Williams, que morava em Dallas, no Texas, enquanto Nanny ficou no Mississippi com a tia. Já o irmão delas, eu não sei com quem ele ficou, mas acredito que também tenha sido com algum outro parente. Quando Minnie tinha ali os seus 10 ou 11 anos de idade, o seu tio acabou morrendo, e isso fez com que ela herdasse suas propriedades em Fort Worth, no Texas, e se tornasse muito rica. Mas, mesmo tendo muito dinheiro, ela não sabia muito bem o que fazer com as propriedades, porque ela era uma criança. E ela também queria, né, conforme ela foi crescendo, ela queria ter a sua própria carreira. Ela não queria depender apenas do dinheiro. Então, mais tarde, ela começou a estudar locução na faculdade Mansfield Male and Female College. E após concluir o curso, ela se mudou para Boston e continuou estudando locução no Conservatório de Boston em 1886. Acredita-se que nesse tempo ela fez alguns trabalhos como atriz profissional e em 1889 ela voltou para o Mississippi para conseguir se reconectar com sua irmã, que ela já não via, muitos e muitos anos. E como Minnie tinha muito dinheiro, ela ajudou em tudo que podia, principalmente na educação de Nanny, e depois fez uma pós-graduação no Conservatório de New England em 1890. Ela definitivamente adorava estudar. Em algum momento, por volta dessa mesma época, ela também teve uma grande apresentação em um palco de Denver, então ela ainda fazia, alguns trabalhos como atriz, apesar de não ser mais o seu foco. E quando Holmes conheceu Minnie, ele estava fazendo uma viagem a negócios e usava o nome falso de Henry Gordon. E assim que ele descobriu sobre a sua herança, foi aí que ele ficou muito interessado nela. Claro, ele até ficou em Boston mais tempo por conta disso. Não demorou muito tempo até que ele começasse o seu jogo de flerte, levando para peças de teatro e concertos e sempre lhe dando vários presentes, como flores, livros e doces. E toda vez que ele dizia que precisava voltar para Chicago, ela sofria muito, enquanto o ego de Holmes foi aumentando cada vez mais. Mas com o tempo ele foi se cansando um pouco desse jogo e suas visitas a Boston foram ficando mais raras, mas os dois continuavam trocando muitas cartas. A esse ponto, Minnie já estava completamente apaixonada, só que ao mesmo tempo levemente confusa. E por quê? Acontece que nosso querido Holmes vivia prometendo 1000 coisas e até tinha incentivado a abandonar os estudos e fugir com ele para Chicago. Mas do nada, ele esfriou e foi parando de responder as cartas. Ela praticamente sofreu um love bombing. Minnie teria até aceitado ir para Chicago se existisse ali uma promessa de casamento, mas isso não estava acontecendo. Após formar na academia de locução, ela se mudou para Denver, onde tentou criar sua própria companhia de teatro, mas no processo ela acabou perdendo $15 mil e o projeto foi um grande fiasco. E mesmo tendo se passado um certo tempo desde que ela tinha visto Holmes, ela ainda sonhava acordada com ele. E o fato de o seu negócio ter fracassado só fez com que ela começasse a considerar realmente a possibilidade de se mudar para Chicago, já que a cidade estava crescendo muito e parecia que todo mundo estava indo para lá. Então, foi isso que ela fez. Em 1893, Minnie Williams se mudou para Chicago e rapidamente ela conseguiu um emprego como estenógrafa em um escritório de advocacia. E se assim como eu, você não faz a menor ideia do que uma estenógrafa faz, ela basicamente escreve tudo o que falam, muito rápido para fazer registros. Sabe quando alguém precisa anotar cada palavra em uma reunião ou até mesmo em julgamentos? É isso. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia para ajudar, mas naquela época era na mão mesmo. Mas enfim. Ao chegar na nova cidade, ela escreveu uma carta para Holmes, que ela conhecia como Harry, e ele não perdeu tempo em ir atrás dela. E amigos, esse homem, ele fez todo um drama e chegou a encher os olhos de lágrimas quando a viu. Juro, o homem merecia um Oscar. Pouco tempo depois, ele sugeriu que ela trabalhasse para ele como sua estenógrafa pessoal e como ela aceitou, os dois passaram a se ver literalmente todos os dias.
E tudo isso, obviamente, fez com que Minnie ficasse super animada e conseguia ver ali que os dois provavelmente teriam um futuro muito bom, mas Holmes nunca mencionava nada sobre um possível casamento. Só que como Minnie via nas ações e nas falas dele que ele amava, ela meio que ia jogando isso pra frente sem querer pressioná-lo. E mais, eles estavam na grande Chicago. Ali tudo estava sendo muito diferente, as pessoas não eram tão formais. Era comum ver mulheres desacompanhadas, trabalhando e vivendo suas próprias vidas sem necessariamente estarem atrás de um homem. Elas ainda queriam casar? Sim, mas não era a prioridade número 1. As coisas estavam ficando um pouco mais modernas, digamos assim. Porém, quando Minnie começou a trabalhar com Holmes, ele tinha uma condição. Ela deveria se referir a ele em público como H.H. Holmes ou Henry Howard Holmes e disse que esse era seu pseudônimo que ele usava em seus negócios e que ela veria que era dessa forma que as pessoas o conheciam ali. O que tecnicamente era meio que verdade, mas ele também estava usando um nome falso para ela, já que o nome dele era Herman e não Harry ou Henry. Sei lá. Poucas semanas depois, os dois já estavam super, hiper, mega envolvidos e em maio de 1893, eles já estavam até compartilhando um apartamento na Avenida Wrightwood, número 1220. Em algum momento do mesmo ano, eles já estavam dizendo e se referindo um ao outro como casados, como marido e mulher, mas não tem nenhum registro de que eles realmente tenham se casado, então nada foi oficializado, mas os dois tinham sim um relacionamento muito sério. E não, Holmes ainda não tinha se divorciado de Myrta Belknap, nem da sua primeira esposa, Clara Lovering Mudgett. Na mesma época, Minnie assinou uns documentos que a tornaram a proprietária titular da antiga propriedade do seu tio, que havia falecido, como eu falei pra vocês mais cedo. E como eu disse também, ele tinha várias propriedades, em lugares diferentes, e essa em específico era na cidade de Wilmette, e foi lá onde Holmes decidiu construir uma casa para Myrta e Lucy, que a esse ponto já estava com 4 anos de idade. Provavelmente, Minnie não sabia sobre esse pequeno, não tão pequeno detalhe assim, mas não temos como ter certeza. E é aqui que entra outro ponto. Existem registros que provam que Minnie Williams estava envolvida nos esquemas de fraude de Holmes nessa época. Pois é. Parece que ela esperava ganhar muito dinheiro com tudo isso e ela sabia muito bem que ele era conhecido por diversos nomes diferentes, mas apesar de ela ter todo esse objetivo de ser a sua parceira nos crimes e na vida, Holmes tinha outros planos. A única coisa que ele queria de Minnie era sua fortuna. E ele só levou todo esse caso tão longe porque tinham alguns obstáculos entre ele e o seu tão sonhado dinheiro. O principal obstáculo era a irmã mais nova de Minnie, Nanny Williams. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse com Minnie, Nanny definitivamente ia ficar desconfiada, já que elas tinham uma relação muito próxima e viviam se falando através de cartas. Então, Holmes criou um plano. Ele queria se livrar de 2 coelhos com uma cajadada só. Ainda em maio de 1893, Holmes sugeriu que Minnie escrevesse uma carta para a irmã e a convidasse para visitar Chicago, já que tinham muitas coisas legais que ela poderia fazer. E para manter as aparências, ele levou todos os seus pertences pessoais que estavam no apartamento de volta para o castelo, dizendo que estava fazendo aquilo para que Minnie e Nanny tivessem mais liberdade e ficassem mais confortáveis sozinhas. E se Nanny chegou em Chicago com alguma dúvida ou desconfiança sobre Holmes, elas rapidamente desapareceram e ela foi conquistada com todo o seu charme absurdo. Em um certo dia, ele até sugeriu que Minnie continuasse em casa para resolver as tarefas domésticas urgentes e disse que ele mesmo poderia levar Nanny para conhecer o castelo. Mais tarde, ele voltou sozinho para o apartamento e disse a Minnie que tinha decidido levar as duas para jantar em um restaurante chique da cidade e que Nanny estava esperando pelos dois no castelo. Porém, depois disso, nenhuma das duas foi vista novamente. 2 dias depois, Holmes foi até a proprietária do apartamento que ele dividia com Minnie e cancelou o contrato de aluguel, dizendo que eles não precisariam mais do local. E em seguida, ele deu todos os itens das irmãs para a família de seu ajudante, Benjamin Pitzel, dizendo que aquelas roupas e acessórios pertenciam à sua prima, Minnie Williams, e que ela não precisaria mais de nada daquilo porque tinha se casado e se mudado para outra cidade. E até Patrick Quillan, o seu outro cúmplice que morava no castelo, também recebeu de presentes 2 baús que tinham as iniciais M.R.W. Enquanto Holmes teve esse caso com Minnie, ele também estava tendo caso com uma
outra mulher. Chega até a ser impressionante como ele conseguia namorar tantas mulheres ao mesmo tempo enquanto comandava seus negócios e os seus golpes. Mas foi apenas após o desaparecimento de Minnie e Nanny Williams que ele realmente se jogou de cabeça no relacionamento com essa outra mulher, que o nome era Georgiana Yoke. Na época, Georgiana tinha apenas 23 anos de idade e para uma jovem que tinha sido criada em uma família muito rígida em uma pequena cidade do meio oeste, ela tinha um espírito bem aventureiro. Ela tinha deixado a sua casa em Franklin, Indiana, apenas 2 anos antes e estava determinada a experimentar todo o glamour e o caos da grande metrópole antes de decidir se estabelecer e se casar. E quando Holmes a conheceu, ela trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos chamada Schlesinger Meyer. E assim como tudo na vida de Holmes, não se tem muitas informações sobre o relacionamento dos dois, mas sabemos que as coisas andaram bem rápido e no outono de 1893 eles já estavam noivos. Mesmo com Holmes ainda sendo casado com a sua primeira esposa, Clara Lovery Mudgett, e com Myrta Belknap. Aparentemente, os dois estavam mega apaixonados e passavam boa parte do tempo juntos, conhecendo a cidade e compartilhando histórias de vida. Quer dizer, no caso de Holmes, ele apenas tinha inventado um monte de baboseira e tinha contado pra ela como se aquilo fosse certeza absoluta. De acordo com ele, seus 2 pais estavam mortos, né? A sua mãe tinha falecido ali de alguma doença misteriosa, enquanto o seu pai morreu após ter uma lesão no pé que se evoluiu para tétano. E não, ele não parou por aí. Ele também disse que os seus irmãos, que no caso ele realmente tinha 2, sendo um menino e uma menina, também tinham morrido muito cedo, fazendo com que ele fosse o único da sua linhagem. Ou seja, ele basicamente matou todo mundo da sua família apenas para que Georgiana não ficasse insistindo em conhecê-los. O casamento dos dois foi marcado para o inverno e no meio tempo, Holmes disse a Georgiana que precisava resolver alguns negócios fora da cidade. O que acontece? A esse ponto, Holmes já tinha juntado uma legião de inimigos ao longo dos anos, porque ele aplicou golpes em muitas pessoas, e chegou um momento que a galera foi querendo se vingar, né? Seja dando uns tabefes na cara dele, o processando ou até mesmo indo para a polícia. Ele sabia muito bem que era apenas uma questão de tempo até que ele fosse capturado, e ele estava preparado para fugir o máximo que conseguisse. E, meu Deus do céu, esse homem não parou quieto. Ele foi assim, ó, pulava em uma cidade, ia para outra cidade, voltava para essa cidade, ia para outra cidade, aí voltava para essa e ia para... É uma confusão, tá? Já adianto para vocês. E quando ele ficou noivo de Georgiana, ele já tinha todo o seu plano de fuga pronto. Tudo do seu castelo teria que ser abandonado e aquele plano que ele tinha de colocar fogo em tudo para pegar o dinheiro do seguro e fugir era a escapatória perfeita. Então, ele colocou o plano em ação. Perto da meia-noite do dia 13 de agosto de 1893, o terceiro andar do castelo pegou fogo. Obviamente que Holmes não foi o responsável por colocar a mão na massa, e sim o seu cúmplice, Patrick Quinlan. Ele o instruiu direitinho sobre o que ele deveria fazer e lhe deu um balde de óleo e uma caixa de fósforos. E como Patrick morava no prédio, era muito simples seguir com o plano porque ninguém iria desconfiar de sua presença ali. Quando os bombeiros chegaram no local, eles apagaram as chamas e o terceiro andar estava completamente destruído. O segundo andar teve alguns pequenos danos e as lojas do térreo ficaram praticamente preservadas, visto que essas partes tinham sido construídas com materiais melhores, enquanto o último andar foi meio que criado já no intuito de ser incendiado. Holmes chegou a fazer um seguro contra o incêndio no valor de cerca de $25 mil, que hoje em dia seria o equivalente a mais de $1 milhão. E ele fez isso com 4 empresas diferentes. E assim que o castelo pegou fogo, ele foi correndo, né, tentar coletar esse pagamento, e foi aqui que as coisas começaram a ficar complicadas para ele. Um investigador chamado F.G. Coe ficou sabendo da reputação duvidosa de Holmes e quando ele inspecionou o prédio para ver se o incêndio tinha sido causado por alguma coisa elétrica ou se tinha sido causado propositalmente, ele encontrou evidências um tanto quanto suspeitas. Como, por exemplo, tinham vários focos. Ou seja, o fogo tinha começado em vários pontos diferentes ao mesmo tempo, e geralmente quando isso acontece é porque alguém foi lá e manualmente acendeu esses pontos. E como ele tinha feito o seguro com 4 empresas diferentes, isso também levantou ali algumas orelhas. Fraudar uma empresa era uma coisa, fraudar diversas ao mesmo tempo era outra completamente diferente. E assim que elas perceberam isso, elas começaram a investigá-lo cuidadosamente. Nesse período, Holmes ficou se mudando entre apartamentos e hotéis, sempre tentando se manter um passo à frente,
Mas quando ele viu que estava ficando um pouco complicado, ele desistiu de receber o dinheiro e foi embora de Chicago em janeiro de 1894. Ele deixou Myrta e a sua filha na casa de Wilmette, que era onde elas estavam morando, e provavelmente deu alguma desculpa dizendo que estava indo para mais uma viagem a negócios, como ele sempre fazia. E lembram de Minnie Williams? Então, Holmes não tinha terminado de sugar tudo o que podia de sua família. Em algum momento, após o desaparecimento de Minnie, Holmes encontrou uma apólice de seguro que ela tinha feito para o seu irmão, que se chamava Baldwin Williams, que na época estava morando na cidade de Leadville, no Colorado. E com isso, lá foi Holmes e, pasmem, mas ele encontrou o Baldwin, o matou com tiros, alegando legítima defesa, e foi para Denver pegar o pagamento do seu seguro de vida. Pois é, ele literalmente foi atrás de um cara que não tinha nada a ver com nada, não estava atrapalhando ele em nada, só estava vivendo a vida dele na paz de Deus, matou o homem apenas por dinheiro, juro. Esse caso é completamente maluco, insano, e esse homem, ele merece ir pro inferno e ser puxado pelo próprio capeta. Nesse tempo todo, ele continuava mandando cartas pra Myrta, para que ela não desconfiasse de nada do que seu maridão ali estava aprontando. E enquanto isso, em Denver, ele se casou com Georgiana Yoke. Ele conseguiu mais uma esposa. Gente, pelo amor de Deus, chega. Depois disso, eles foram para Fort Worth, no Texas, acompanhados, claro, de Benjamin Pitzel, que caso vocês não se lembrem, tá? Eu falei melhor sobre ele na primeira parte. Ele era o maior cúmplice nos esquemas de Holmes. Até onde Georgiana sabia, eles tinham ido para o Texas porque Holmes precisava tomar posse de um rancho que ele tinha herdado de um tio misterioso. Quando, na verdade, esse rancho era uma das propriedades que Minnie tinha herdado do seu tio anos atrás e que em algum momento ela tinha passado para Holmes. Tanto ele quanto Benjamin queriam extrair o máximo de dinheiro possível da propriedade e eles tinham todo um plano. Eles iriam vender parte da terra e no resto construiriam um prédio de 3 andares muito parecido com o castelo de Chicago. E isso tudo porque eles tinham o intuito ali de pegarem vários empréstimos de investidores ricos que achavam que iriam ficar ainda mais ricos. E quando o local ficasse pronto, eles iriam ficar ali um tempo até que fosse seguro se mudarem para uma nova cidade. Só que essa última parte não deu muito certo. Obviamente, Holmes e Benjamin usaram nomes falsos que eu vi no livro que eu usei, só que eu preferi não anotar, porque senão ia ficar mais nomes e ainda vão entrar alguns personagens nessa história e não precisa, se a gente já sabe o nome deles, né, não precisa eu tacar mais coisa aqui, senão ia ser mais caos, mais confusão. E eles também se diziam ser empresários ricos que tinham decidido se estabelecerem na cidade. E rapidamente eles já tinham enganado vários banqueiros e outros empresários. E assim como em Chicago, ele aplicou aquele famoso golpe de contratar vários funcionários para a construção, mas ir demitindo cada um aos poucos, alegando que eles estavam fazendo um péssimo trabalho e que por conta disso ele não iria pagar absolutamente nada pelo serviço. Parece que esse prédio era bem semelhante com o seu castelo, com vários corredores que davam para lugar nenhum e quartos esquisitos. E quando ele ficou pronto, Holmes comprou diversos móveis e materiais no crédito, emitindo notas fraudulentas e usando a escritura como garantia para uma série de empréstimos super altos. Em março, ele e Benjamin conseguiram roubar um vagão cheio de cavalos de raça que eles enviaram para Chicago na esperança de venderem e ganharem ainda mais dinheiro. Só que dessa vez, o crime finalmente foi descoberto e ambos foram acusados de roubo de cavalos, que era algo muito sério antigamente, principalmente no Texas. Só que é aquilo. Assim que eles descobriram sobre as acusações, eles fugiram de Fort Worth o mais rápido possível, arrastando Georgiana junto com eles sem que ela soubesse o que diabos estava acontecendo. E pelos próximos 6 meses, eles praticamente viveram em movimento, migrando gradualmente para o leste, através das grandes cidades como Denver, St. Louis, Memphis, Filadélfia e Nova York. E mesmo assim, mesmo sendo procurados pela polícia, eles continuaram aplicando golpes em todos os lugares que eles passavam. Quando eles se estabeleceram em St. Louis, Holmes correu para o seu próximo golpe, porque ele simplesmente não conseguia parar e ficar quieto. Então, ele encontrou uma pequena farmácia, na qual o proprietário estava louco para vender o mais rápido possível, e a comprou pagando apenas uma parte e dizendo que o resto iria pagar em um mês.
que no caso nunca aconteceu. Então, imediatamente ele começou a encher a loja com suprimentos que ele tinha comprado em uma empresa chamada Mary Drug Company, vendeu todo o estoque e falsificou um contrato de venda para um comprador fictício chamado Brown. Então, quando a galera foi cobrar o dinheiro que ele devia, ele simplesmente disse que a loja não era mais dele e que eles tinham que ir atrás do novo proprietário, que novamente não existia. Ele tinha certeza absoluta que conseguiria sair mais uma vez da cidade tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, enquanto os cobradores tentavam, resolver a situação, mas o seu plano falhou. Posso ouvir um aleluia, arrepiei? Aleluia, arrepiei. E no dia 19 de julho de 1894, a Mary Drug Company apresentou uma queixa contra Holmes e ele foi preso e acusado de fraude. Mas, apenas 10 dias depois, Georgiana pagou a sua fiança sem saber o real motivo pelo qual ele estava preso em primeiro lugar, e uma coisa super importante aconteceu nesse pequeno período em que Holmes estava preso. Foi lá onde ele conheceu um ladrão de trens muito famoso chamado Marion Hedgepeth, que acabou se tornando uma peça-chave nos planos de Holmes. Ou talvez para estragar e atrapalhar os planos de Holmes. Enquanto estava na cela com Marion, Holmes contou a ele sobre o seu novo esquema e pediu uma recomendação de advogado corrupto que pudesse ali lhe dar uma ajuda. E Marion lhe deu um nome, mas com a condição. Ele queria receber $500 do valor total que Holmes iria receber por conta do seu tal esquema. E ele concordou. E pouco tempo depois, ele foi libertado. Vamos então para a próxima etapa na história de H.H. Holmes. O plano que tinha tudo para dar errado. E deu. O esquema que ele tinha contado para Marion na prisão envolvia o seu cúmplice, Benjamin Pitezel. Nesse momento da história, Benjamin tinha levado sua esposa, Carrie Pitezel, e os seus filhos para St. Louis e alugado um pequeno apartamento com dinheiro fornecido por Holmes, no intuito de que eles conseguissem construir uma vida melhor e, seguirem ali, no paz, tranquilidade. E para que isso acontecesse, mais um golpe teria que acontecer. Ele e Holmes tinham decidido fazer um seguro de vida bem alto para Benjamin e alguns meses depois eles encenariam um acidente violento onde Benjamin iria morrer. Obviamente ele não iria morrer de verdade. Benjamin ficaria escondido enquanto Holmes pegaria um cadáver desfigurado e o identificaria como sendo seu sócio. E com a sua morte eles pegariam o dinheiro da apólice e os dois dividiriam os lucros e seguiriam com suas vidas. Tecnicamente, não seria algo tão difícil de se fazer, já que eles tinham feito isso milhares de vezes, vários golpes realmente muito semelhantes, só que com pessoas desconhecidas. Pouco tempo depois, eles começaram a pôr o plano em ação e um seguro de vida de $10 mil foi feito em nome de Benjamin, que hoje em dia seria aí o equivalente a cerca de $460 mil. E a sua morte, entre muitas e muitas aspas, iria ser encenada na Filadélfia, que era exatamente onde ficava a sede da empresa de seguros que eles tinham usado, chamada Fidelity Mutual Life Association. Então, acontecendo lá, eles conseguiriam pegar esse dinheiro com muito mais facilidade, digamos assim. Porém, o que Benjamin não sabia era que não demoraria muito até que Holmes mudasse completamente de ideia e não quisesse mais dividir o dinheiro com ele. Como sempre, ele foi desenvolvendo planos ainda mais sombrios. Quando Holmes e Georgiana saíram de St. Louis, eles deram uma parada para visitar a mãe de Georgiana, onde Holmes lhe disse que eles iriam para a Alemanha porque ele queria cuidar de algumas propriedades de um tio misterioso, que no caso era outro tio misterioso. Ele tinha vários tios misteriosos, aparentemente. E pouco tempo depois, eles decidiram que Georgiana iria visitar uma amiga em Lake Bluff, em Illinois, enquanto Holmes iria para Filadélfia procurar um lugar para eles ficarem por um tempo. Mas, na verdade, ele iria para lá para que ele e Benjamin discutissem os últimos detalhes do plano. Quando Georgiana finalmente foi para Filadélfia, Holmes a levou para a pensão da doutora Jane Alcorn, na rua North 11th, onde eles permaneceram por cerca de 4 semanas, um mês ali. E nesse meio tempo, Holmes e Benjamin continuaram conversando e acertando todos os detalhes que eles precisavam. Para reforçar toda a encenação, para enganar direitinho a empresa de seguros, Benjamin usou um nome falso, alugou uma casa na cidade e fingiu ser um negociante de patentes, que aparentemente ele já tinha ali um certo, esqueci a palavra, um certo conhecimento. Experiência. Já tinha ali uma certa experiência. Mas foi nesse período que Holmes começou a desconfiar de Benjamin. Não se sabe ao certo o motivo disso. Talvez ele não acreditasse mais que o sócio era confiável com todos os segredos que ele sabia,
ou o próprio Benjamin acabou mudando de ideia sobre fingir a sua morte, porque parece que ele realmente gostou ali de ser um negociante de patentes. E também tem a possibilidade de que Holmes já tivesse planejado matar Benjamin desde o começo, que, né, é sempre uma grande possibilidade quando falamos de H.H. Holmes. O que sabemos com certeza é que se algum dia ele realmente planejou usar um corpo substituto e fingir a morte do amigo, ele mudou de ideia completamente enquanto estava na Filadélfia. No começo de setembro de 1894, Holmes foi ver Benjamin para conversarem mais um pouco sobre os planos, mas ele teria lhe dito que o plano teria que ser adiado porque ele tinha acabado de receber um telegrama da esposa dizendo que o seu filho estava muito doente em St. Louis. Até aí, tudo bem. Só que na manhã seguinte, no dia 4 de setembro, Holmes disse a Georgiana que os seus negócios ali já tinham terminado e que eles sairiam da Filadélfia naquela tarde. Ela até tentou conversar com ele porque ela não estava se sentindo muito bem e preferia esperar um pouco antes de ser jogada em mais uma viagem, mas como sempre, Holmes venceu essa discussão. Ele saiu da pensão por volta das 10h30 da manhã, deixando Georgiana arrumando as malas e foi diretamente para a casa que Benjamin havia alugado. Foi nesse momento que Holmes o matou usando clorofórmio, que era um anestésico muito comum na época, e ele era tão cruel e calculista que ele embebedou o amigo para evitar que ele resistisse ou lutasse enquanto morria. E quando ele estava completamente inconsciente, Holmes despejou ainda mais clorofórmio em sua garganta para garantir que ele nunca mais acordasse. Mas ele ainda precisava encenar tudo aquilo para parecer um terrível acidente. Afinal, ele ainda queria o dinheiro do seguro de vida de Benjamin. Então, ele quebrou uma garrafa com um líquido inflamável, posicionou um cachimbo e um fósforo queimado ao lado do corpo, como uma forma de mostrar que aquilo não se passava de um terrível acidente e que Benjamin tinha acendido o cachimbo muito perto de uma substância explosiva. E mais, para completar o cenário, ele queimou o rosto e o cabelo de Benjamin. Mais tarde, por volta das 10h25 da noite, ele e Georgiana já estavam num trem a caminho de Indianápolis. Enquanto isso, o corpo de Benjamin começou a se decompor, mas tinha um pequenininho detalhe que Holmes não sabia. Benjamin tinha uma reunião marcada com um homem chamado Eugene Smith, que estava ansioso para discutir sobre a sua nova invenção. Lembrando que, né, Benjamin estava ali trabalhando como um negociante de patente. E quando Eugene bateu na porta e não recebeu nenhuma resposta, ele acabou entrando, né, na casa para ver se tinha acontecido alguma coisa e se deparou com o corpo de Benjamin no chão. Imediatamente, ele chamou por ajuda e o corpo foi levado para o necrotério mais próximo e submetido à necrópsia pelo Dr. Mattern, que rapidamente descartou a hipótese de acidente, praticamente assim, na mesma hora. Ele olhou, falou, acidente não, gato, isso aqui claramente foi um homicídio. E ele até concluiu que Benjamin tinha morrido por envenenamento por clorofórmio e que era impossível que alguém simplesmente tivesse morrido daquela forma que havia sido encenado. E muito menos ter ficado na posição que Benjamin estava. Era muito claro, tipo assim, mais claro que isso, impossível, que esse era um caso de assassinato. Mas calma. Por algum motivo totalmente sem noção, o júri decidiu da cabeça deles que a morte de Benjamin era assim acidental e que tinha sido causada pela explosão ali. Mesmo que o próprio legista dissesse que isso era impossível. Por conta disso, o corpo de Benjamin permaneceu no necrotério por 5 dias antes de ser enterrado em uma cova sem identificação no campo de cemitério Mechanic Cemetery. Enquanto isso, Holmes já tinha deixado Georgiana em Indianápolis e seguido para St. Louis para se encontrar com a esposa de Benjamin, Carrie Pitzel. Ele esperava chegar lá antes que a família descobrisse sobre a morte de Benjamin, mas ele não sabia que o corpo dele iria ser encontrado tão rápido e muito menos que a morte misteriosa se tornaria uma notícia nacional. Obviamente que ele ainda não tinha sido identificado e todo mundo achava que ele era outra pessoa, já que ele tinha usado um nome falso. Mas Carrie, que sabia de todo o plano sobre a fraude no seguro de vida, sabia que aquele caso era o do seu marido. Quando Holmes chegou em sua casa, ele garantiu a Carrie que Benjamin ainda estava vivo sim e que o plano já estava em ação. Ou seja, que Benjamin estava escondido e que o corpo era de um cadáver aleatório. Mas, para que o plano realmente desse certo, alguém da família tinha que identificar o corpo, senão ele não conseguiria pegar o dinheiro da apólice. No começo, a ideia era que Carrie ou a sua filha mais velha, chamada Dessie, fossem até a Filadélfia fazer essa identificação, só que como Carrie e o seu bebê estavam doentes, isso não podia acontecer, porque eles não tinham, condições de viajar,
E Dessie não queria abandonar a mãe de jeito nenhum, já que ela tinha que ficar cuidando de tudo. Por conta disso, Holmes deu a ideia de que Alice, que era a filha de 15 anos de idade dos Pitzel, assumisse essa tarefa. Ele até teve a cara de pau de fingir que tudo isso, meu Deus do céu, já fazia parte do plano desde o começo e que ele já tinha conversado com Benjamin sobre Alice e morar com a prima dele enquanto as coisas iam se resolvendo. E adivinha o nome dessa tal prima? Minnie Williams. No fim, a família concordou com isso e Holmes voltou para Indiana enquanto Alice e sua família se organizavam para sua partida. E pelas próximas semanas, Holmes agiu como o marido perfeito, né? Levando ali Georgiana para fazer compras, levando-a para jantares em restaurantes super caros e chiques e até a acompanhando em uma viagem na casa dos pais dela. Ao retornarem para Indianápolis no dia 15 de setembro, eles se hospedaram no Circle Park Hotel e mais tarde, no mesmo dia, enquanto descansava, Holmes saiu para verificar se tinha recebido alguma mensagem e, quando voltou, disse que tinha acabado de receber um telegrama onde foi informado que o pagamento que ele estava esperando estava pronto. E que ele tinha que ir coletar o pagamento, que no caso era o pagamento do seguro, na Filadélfia. E lá foi ele, mais uma vez, e se hospedou novamente na pensão da senhorita Alcorn. No dia seguinte, no dia 20 de setembro, Alice Pitzel chegou na cidade e eles foram identificar o corpo de Benjamin. Só que aquilo... Alice não podia realmente ver o rosto do pai, porque se ela visse, ela ia perceber que aquele era sim o seu pai com certeza, e isso destruiria a farsa de Holmes. Então, ele rasgou um jornal no meio e colocou sobre o rosto de Benjamin com apenas um pequeno buraco, para que os seus dentes ficassem expostos. Porque parece que dava para identificar Benjamin apenas daquele jeito, e chocantemente, eu realmente não sei como, a empresa de seguro de vida aceitou isso. Ela identificando o pai apenas olhando os dentes. Pouco tempo depois, a apólice foi paga em um cheque emitido para Carrie Pitzel. E naquela noite, Holmes e Alice embarcaram em um trem onde deveriam voltar para St. Louis. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando eles cruzaram a fronteira para Ohio, Holmes lhe disse que tinha trocado cartas com Carrie e que ela já tinha se recuperado da doença e por motivos que eram complicados de explicar, de acordo com ele e Carrie decidiram que a família Pitzel deveria sair de St. Louis e irem para outro lugar. Talvez Indianapolis ou Detroit. Mas tinha outro detalhe. Antes de fazer toda essa mudança, Carrie queria visitar a família na cidade de Galva, em Illinois, e depois disso, eles seguiriam caminho. E como não fazia muito sentido que Alice fosse junto, apenas para voltar pouco tempo depois, eles chegaram em um plano. Holmes a hospedaria em um hotel em Indianápolis e depois iria para St. Louis buscar os seus dois irmãos mais novos, Nellie e Howard. E após isso, os três irmãos ficariam juntos, enquanto Carrie, Dessie e o bebê Wharton faziam a tal visita. E mais tarde, eles se reuniriam novamente e decidiriam onde iriam morar. Porém, como você já deve imaginar, nada disso era verdade. Isso tudo era mais um plano de Holmes, apenas para que ele tivesse mais tempo, antes que a família Pitzel descobrisse toda a verdade. Então, quando Holmes e Alice chegaram em Indianápolis, ele a levou diretamente para o hotel Stubbins European e a deixou em um dos quartos. Em seguida, ele foi para St. Louis para conversar com Carrie e mais uma vez ficou inventando desculpas e mentiras que não acabavam mais. Ele realmente disse que tinha deixado Alice no melhor hotel da cidade e dado um valor extra para o proprietário para que ele cuidasse dela, e parece que essa parte realmente é verdade, e continuou afirmando que Benjamin estava vivo. Até onde Carrie sabia, o esquema de fraude estava funcionando perfeitamente, mas existiam algumas precauções que eles precisavam tomar para que realmente nada desse errado. Holmes lhe disse que mesmo que a empresa de seguros tivesse acreditado na história toda, eles poderiam continuar investigando o caso, pelo menos por um tempo, e que esse era o motivo pelo qual o Benjamin tinha que continuar escondido. E ele também disse que naquele momento ele estava vivendo em Cincinnati. Foi aí que Holmes introduziu o próximo passo do plano. Ele iria levar Nellie e Howard para Indianápolis, onde eles ficariam com Alice, e depois iriam para Cincinnati, onde Holmes afirmou ter alugado uma casa para que eles passassem o inverno, e também disse que elas ficariam sob os cuidados da sua prima, Minnie Williams, enquanto aguardavam a chegada de Carrie para que toda a família pudesse se reunir com Benjamin quando fosse seguro. Eu sei que a gente ouvindo isso parece tudo uma enorme loucura, porque realmente é, mas Carrie não tinha motivo nenhum para desconfiar de Holmes. Ela não o conhecia muito bem, mas Benjamin sempre tinha dito apenas coisas muito boas, então quando ele inventou todo esse plano maluco,
ela concordou com tudo. Alguns dias depois, Carrie levou Nellie e Howard para a estação de trem, onde os entregou para Holmes, acreditando que veria os filhos em breve. Mas, infelizmente, isso nunca iria acontecer. Ao chegarem na estação de Indianápolis, Alice já estava esperando por eles, e de lá o grupo realmente foi para Cincinnati. Na nova cidade, Holmes colocou os 3 irmãos em um hotel e alugou uma pequena casa para ele na rua Popular, número 305, onde ele, obviamente, usou outro nome falso, só que ele ficou lá por apenas 2 dias. Durante esses dias, a vizinha, que se chamava Miss Hill, que morava na casa ao lado, chegou a dizer que viu Holmes e Howard Pitzel chegando em uma carroça de móveis e observou enquanto um grande fogão cilíndrico era retirado da carroça e levado para dentro da casa. E mais tarde foi teorizado que Holmes planejava matar Howard naquela casa e depois iria usar o tal fogão para se livrar do corpo. Porém, como ele percebeu que a vizinha estava observando demais, ele mudou de ideia e por isso teria saído dali tão rápido. Pouco tempo depois, ele levou as crianças de volta para Indiana, onde elas ficaram hospedadas no hotel Circle House. E se vocês, assim, não sei, estão se perguntando onde diabos estava Georgiana durante todo esse caos, bom, ela também estava sendo arrastada de uma cidade para outra e Holmes sempre ficava inventando desculpas, dizendo que essas viagens eram a trabalho. E, chocantemente, ele sempre a mantinha em hotéis que ficavam perto dos que ele deixava as crianças, mas eles nunca se bateram e ela nunca desconfiou de absolutamente nada. Eu sei que parece loucura, porque como que as pessoas simplesmente confiavam nele, sendo que ele estava fazendo as coisas meio suspeitas. Mas, né, parece aí, de acordo com relatos, que ele realmente era muito charmoso e muito manipulador. Em algum momento de outubro de 1894, Holmes apareceu no quarto dos irmãos e simplesmente disse que tinha decidido levar Howard para ficar com a sua prima falsa, Minnie Williams, mas que as meninas iriam continuar em Indianápolis até que o resto da família chegasse. Nisso, ele pediu que Alice arrumasse o pequeno baú do irmão, que no dia seguinte ele voltaria para buscá-lo. E foi exatamente isso que ele fez. Depois de pegar Howard, ele o levou para uma casa que tinha alugado, que ficava mais isolada, e foi lá onde ele o matou após envenená-lo. Holmes até tentou destruir os restos mortais, mas não fez um trabalho muito bom, e ao invés de continuar, ele simplesmente desistiu e pegou um trem para Chicago. Pois é, ele foi embora como se nada tivesse acontecido, e ainda teve uma reunião de trabalho. Quando a reunião acabou, ele voltou para Indianápolis apenas para tirar Georgiana e as meninas da cidade, e em seguida lá foram eles para Detroit no dia 12 de outubro, em 2 grupos separados. Claro. Quando ele chegou com Nellie e Alice na estação, ele fez as duas ficarem esperando enquanto ele buscava Georgiana e fazia o check-in dela no Hotel Normandy, que ficava ali no centro da cidade. Depois disso, ele voltou para a estação, pegou as meninas e as deixou no Hotel New Western, onde elas ficaram apenas por uma noite, antes de serem levadas para a pensão da senhorita Lucinda Burns. A esse ponto, parecia que Holmes estava começando a ficar desesperado, porque ele fazia tudo isso aí de uma forma bem caótica, como vocês puderam perceber, sendo que durante toda a sua vida ele foi muito metódico com todos os seus planos. E no meio tempo, ele continuava saindo da cidade e voltando após aplicar algum outro golpe aleatório. Eu realmente não sei o que ele fazia com todo esse dinheiro, porque, na teoria, pelo menos, ele já deveria ser super rico, mas continuava fazendo esses golpes. Então, ou ele aplicava esse dinheiro em negócios que não davam certo, ou ele apenas continuava em seus esquemas como uma forma de diversão. No dia 14 de outubro, Carrie, Dessie e o bebê também chegaram em Detroit, mas eles não sabiam que Alice e Nellie também estavam lá. E no dia 15 de outubro, Holmes começou a fazer os preparativos para matar as 2 meninas. Porém, antes que ele fizesse isso, parece que ele recebeu uma dica ou apenas teve um pressentimento bem forte de que os detetives já estavam chegando muito perto dele, e com isso ele decidiu tirar os 3 grupos de Detroit e fez toda essa locomoção para Toronto, no Canadá. E ao chegar na nova cidade, ele fez o que ele sempre fazia. Colocou cada grupo em hotéis diferentes e começou a procurar por uma casa bem isolada, onde ele poderia matar Alice e Nellie. Foi então que ele alugou uma casa na rua Vincent, de número 16. Assim que ele conseguiu as chaves, ele levou as meninas para lá e, infelizmente, ele as matou e as enterrou em um buraco que ele conseguiu cavar no porão. E acredita-se que ele também as envenenou da mesma forma que tinha feito com Howard. Ele matou 3 crianças inocentes por motivo nenhum.
Elas não representavam nenhum perigo para ele ou para os seus planos, e até hoje não se sabe por que ele decidiu fazer isso. E ao mesmo tempo que ele cometia esses assassinatos, ele estava sendo procurado pela polícia e por um grupo privado de detetives muito famosos. Mas, para não deixar isso aqui muito confuso, vamos continuar aqui na ordem cronológica e depois eu volto e falo apenas sobre a investigação e a conclusão. Holmes seguia sendo bem desleixado, para ser sincera, com tudo que ele estava fazendo, e ao invés de continuar no Canadá, onde ele teria menos chance de ser pego, ele continuou indo e voltando para os Estados Unidos. Em algum momento, ele deixou Carrie e o resto da sua família na cidade de Ogdensburg, em Nova York, Georgiana em Burlington, em Vermont, e por alguma razão completamente maluca, ele voltou para a casa de sua família em Gilmanton. Pois é, agora, adivinha o que ele foi fazer lá? Não tem como vocês adivinharem, porque realmente assim é uma coisa completamente fora da casinha, porque ele foi visitar sua primeira esposa. Lembram? Clara Lovering Mudgett? É, ela mesma. E a esse ponto, seu filho, Robert, já tinha 15 anos de idade. E quando Holmes bateu na porta da casa deles, ele tinha toda uma história ainda mais insana e lelé da cuca. Vamos lá, né? Por que não? De acordo com ele tinha sofrido um grave acidente de trem no Oeste e, enquanto estava inconsciente, foi levado para o hospital mais próximo. Até aí, tudo bem. Porém, quando ele acordou, ele não se lembrava de absolutamente nada da sua vida. Então, em um certo dia, ele viu uma mulher muito bonita e rica que costumava ir no hospital para levar flores e ler livros para os outros pacientes. E pouco tempo depois, né, tipo assim, não teve nada que eles pudessem fazer, eles se apaixonaram loucamente e quando ele se recuperou, eles se casaram. O nome dessa mulher era Georgiana Yoke. Ele disse que a sua nova esposa vivia preocupada com ele e viu quanto ele estava sofrendo por não conseguir se lembrar de nada da sua vida. Então, chegou um momento ali que ela conseguiu entrar em contato com um grande cirurgião que foi capaz de realizar uma operação no cérebro de Holmes e só depois disso que ele se lembrou que ele já era casado com Clara e imediatamente começou a procurá-la. Por mais insana e ridícula que essa história pareça, Clara e o seu filho acreditaram em tudo e todo mundo que conhecia Holmes, que para eles ainda era Herman Webster Mudgett, ficaram super felizes por tê-lo de volta. E como vocês devem imaginar, essa história ficou bem grande ali na pequena cidade e parece que, de acordo com alguns relatos, essa visita durou apenas algumas horas. Mas os jornais Boston Herald e o Daily Globe relataram que ele ficou por lá por vários dias. Mas como Holmes ainda tinha que lidar com o resto da família Pitzel e com Georgiana Yoke, ele foi para Boston, mas prometeu a Clara que iria voltar assim que conseguisse. Que no caso foi nunca, já que poucos dias depois ele finalmente foi preso. E dessa vez para sempre. E sim, chegou aquele momento. Vamos voltar no tempo e falar sobre a investigação que levou à prisão de H.H. Holmes. Tudo começou depois que Marian Hedgepeth percebeu que Holmes não ia pagar o que ele devia. E se você não se lembra de Marian, ele era o criminoso que Holmes conversou sobre toda a fraude de seguro com Benjamin enquanto estava na prisão. E Holmes tinha prometido dar muito dinheiro para ele, que $500 naquela época era muito dinheiro, se ele lhe desse o nome do advogado corrupto, que no caso, ele deu. O nome do advogado era Jephthah Howe. Só que Marian nunca recebeu dinheiro e ele não ficou nem um pouco feliz com isso. No meio tempo, o investigador de seguros que trabalhava para a Fidelity Mutual não tinha acreditado que a morte de Benjamin Pitzel tivesse sido, um acidente bizarro, mas como ele não tinha como provar, já que o próprio júri tinha tirado da cabeça deles que era, a empresa seguiu em frente. Pelo menos por enquanto, porque apenas alguns dias depois do pagamento, esse investigador estava em St. Louis resolvendo outra coisa completamente diferente quando ele ficou sabendo sobre uma carta que estava circulando por aí dizendo que a morte de Benjamin Pitzel tinha sido uma farsa criada por H.H. Holmes. E adivinha quem tinha escrito a carta? Marian Hedgepeth. Como Marian estava meio que desesperado para sair da prisão e ele já tinha tentado várias táticas diferentes, incluindo várias mentiras, as autoridades não acreditaram ou não lhe deram muita atenção quando ele começou a falar sobre Benjamin, mas o investigador de seguros nem pensou duas vezes. Ele sabia muito bem que tinha algumas coisas naquela carta que não tinha como Marian saber, a não ser que o próprio Holmes
ou Benjamin tivesse lhe dito. Então, poucos dias depois, ele foi interrogado e ele abriu, gente, assim a boca de um jeito. Ele falou sobre todo o plano de Holmes e isso fez com que o investigador fosse falar com o tal advogado corrupto, Jephthah Howe, que também confirmou absolutamente tudo. Obviamente que ele precisava de mais informações, já que nenhum dos dois eram, assim, as pessoas mais confiáveis do mundo. E foi aí que o investigador de seguros teve permissão para contratar a agência de detetives particulares mais famosa da época, os Pinkerton. E eles tinham a missão: encontrar Holmes e descobrir mais sobre os seus crimes. Quando eles chegaram em Chicago, não demorou muito tempo até que eles encontrassem pessoas que estavam mais do que dispostas a falar. E no final de 1894, a lista de pessoas que haviam sido enganadas por Holmes era gigantesca. Mas, como a gente já sabe, ele estava em um super plano, pulando de cidade em cidade, e sempre que os detetives chegavam em um determinado lugar, Holmes já tinha ido embora. Enquanto os Pinkerton faziam essa parte, o investigador de seguros e o presidente da agência de seguros Fidelity Mutual tentavam construir um caso contra H.H. Holmes, e finalmente, no dia 17 de novembro, eles o encontraram em Boston e o levaram para a delegacia. Praticamente na mesma hora, Holmes admitiu ter falsificado a morte de Benjamin Pitzel. Ele chegou até a confirmar boa parte da história contada por Marion, dizendo que ele e Benjamin tinham criado esse plano para pegar o dinheiro do seguro de vida, só que ele afirmou que Benjamin e as 3 crianças, Alice, Nellie e Howard, estavam escondidos na América do Sul. Ele também disse que Carrie Pitts era completamente inocente e que eles a encontrariam em Burlington. E enquanto as autoridades se preparavam para levar Holmes e Carrie para Filadélfia, a história explodiu nos jornais nacionais e Holmes virou notícia de primeira página no mundo todo. No dia 19 de novembro, ele deu uma declaração completa, mas continuou dizendo que Benjamin e as 3 crianças estavam sim vivas, e a única pergunta que ele se recusava a responder era como, exatamente, que ele tinha conseguido um corpo substituto. De acordo com ele conseguiu de um médico, mas ele não queria dizer o nome do médico porque não queria colocá-lo em problemas. Enquanto isso, em St. Louis, o advogado Jephthah Howe foi preso e logo em seguida concordou em voltar voluntariamente para Filadélfia, onde se entregou às autoridades e foi preso 4 dias depois que Holmes. Mas ele foi libertado sob fiança quase na mesma hora e lá foi ele de volta para St. Louis como se nada tivesse acontecido. Carrie Pitzel também foi presa, mesmo que Holmes tivesse dito que ela era inocente. Ela também confessou tudo o que sabia e até disse que também estava duvidando que o seu marido estivesse vivo e que a esse ponto já estava muito preocupada com seus filhos. E depois disso, ela e Holmes foram enviados para a prisão de Moya Mansing para aguardar julgamento. Em algum momento, Holmes também decidiu falar sobre Minnie e Nanny Williams. Ele não confessou o assassinato das duas, claro que não, mas falou dos seus desaparecimentos e inventou toda uma história um tanto quanto interessante. De acordo com ele, Minnie tinha matado Nanny por puros ciúmes. Aparentemente, em um certo dia, ele chegou no apartamento que dividia com Minnie e viu tudo o que tinha acontecido. Então, apenas ajudou Minnie a se livrar do corpo da irmã e lhe deu dinheiro suficiente para que ela sobrevivesse no exterior. Obviamente, praticamente ninguém acreditou nessa história e acredita-se que ele tenha matado as duas para pegar o dinheiro de Minnie, que foi, a versão que eu contei para vocês mais cedo. Quando a notícia que Holmes era um assassino chegou nos jornais da sua cidade natal de Edmonton, a sua primeira esposa, Clara Lovering Mudgett, ficou completamente chocada com tudo aquilo, enquanto os pais dele continuaram defendendo o filho com unhas e dentes e dizendo que ele era, assim, inocente. Eles até concordaram que Holmes era insano, mas nunca um criminoso. No dia 22 de novembro, vendo que a situação estava ficando bem ruim para o seu lado, Holmes solicitou um advogado. E no fim, ele passou a ser defendido por William Shoemaker, tendo um homem chamado H.C. Hawkins como advogado associado. Só que assim, Holmes e Hawkins não conseguiam chegar em um acordo comum e chegou um ponto em que o advogado se cansou e simplesmente largou o caso, deixando William Shoemaker sozinho para defender aquele caos. E ele defendeu com unhas e dentes a alegação de que Benjamin Pitzel ainda está vivo em algum lugar. Então, imagine a sua surpresa quando o próprio Holmes confessou que ele estava morto. Mas calma, ele não confessou ser o assassino. Claro que não. Ele disse que Benjamin tinha tirado a própria vida e que ele só ensinou tudo aquilo para parecer um acidente para que Carrie e os seus filhos pudessem receber o dinheiro do seguro, já que o seguro não cobria casos em que as pessoas tiravam a própria vida. Ele era um homem tão bom, né?
Ele só queria que a família ficasse com dinheiro. A audácia. A audácia desse homem devia ser encapsulada e vendida. Que é realmente impressionante um negócio desse. No dia 27 de maio de 1895, Holmes foi julgado por fraude, no qual ele se declarou culpado. E enquanto isso, Carrie Pitzel contratou o detetive Frank Geyer para encontrar os seus 3 filhos desaparecidos. Frank chegou aí em várias cidades, mas ele nunca encontrava nada, até que ele foi para Toronto. Ao chegar lá, um vizinho que morava ao lado da casa onde Nellie e Alice foram assassinadas reconheceu as duas nas fotos que estavam sendo divulgadas nos jornais. E quando ele entrou em contato com Frank foi até a casa na rua St. Vincent, onde os novos moradores viviam reclamando de um cheiro muito forte vindo do porão. E foi lá onde os corpos de Alice e Nellie Pitzel foram encontrados. A esse ponto, os restos mortais estavam em estado avançadíssimo de decomposição, então eles foram cuidadosamente retirados do túmulo improvisado que Holmes tinha feito e colocados em caixões simples na cozinha até que pudessem ser levados para análise. E enquanto isso, o detetive, juntamente com a polícia local, continuou vasculhando a casa para ver se encontravam mais evidências. E além dos corpos, também foram encontradas roupas parcialmente queimadas e outras roupas escondidas embaixo da pia. Além de um brinquedo de madeira com a cobra de mola que pertencia às meninas. E mais tarde, os corpos foram identificados pela própria Carrie. E eu não consigo nem imaginar a dor e não sei, talvez até a culpa que ela deva ter sentido, porque, querendo ou não, ela confiou em Holmes e deixou seus filhos sob os cuidados dele. E agora ela perdeu 3 filhos de vez. No caso aqui, apenas 2 tinham sido encontradas até esse momento. E agora, com essa nova descoberta, o caso de Holmes voltou a ser manchete nos jornais nacionais, só que agora sendo intitulado como assassino. Só depois disso que a polícia de Chicago finalmente começou a investigar o castelo. Lembram? Pois é. A esse ponto, várias lojas continuavam funcionando normalmente e o cúmplice, Patrick Quinlan, seguia morando no 2º andar com a sua família e, sei lá, fazendo sei lá o quê. De cara, todas as bizarrices do prédio foram sendo descobertas, né, como os corredores que davam para lugar nenhum, os quartos muito esquisitos, as passagens secretas, entre outras coisas. Mas foi apenas durante a 2ª semana de buscas que a polícia foi encontrando mais evidências realmente comprometedoras. Como, por exemplo, parte de um crânio humano, uma articulação de um quadril, uma escápula e vários pedaços de uma clavícula. Mas a descoberta mais perturbadora de todas foi uma enorme câmara de ferro à prova de som, onde algumas vítimas teriam sofrido asfixia. E só para vocês terem noção, tinham várias marcas nas paredes da câmara que mostravam que as pessoas tinham tentado escapar. E pasmem! Mas na mesma semana em que tudo isso foi descoberto, o castelo foi transformado em uma super atração turística, com direito até uma taxa de entrada de 15 centavos por pessoa. E tudo isso foi feito pelo detetive principal de Chicago, o que é bizarro. Como eu não tinha como provar que Holmes tinha cometido assassinatos dentro do seu castelo e muito menos identificar os ossos encontrados, ele iria sair impune desses crimes, porque 1890 e tantos, né, o DNA estava assim bem longe de ser criado e popularizado. Então, até hoje não sabemos exatamente quantas vítimas H.H. Holmes fez. E no dia 27 de agosto, o detetive Frank Geyer encontrou os restos mortais do pequeno Howard. O julgamento de Holmes começou no dia 28 de outubro de 1895 e durou 6 dias. E, para a surpresa de todos, em um certo momento ele decidiu demitir o seu advogado porque ele queria se defender. O que nunca, em hipótese alguma, é uma boa ideia. Durante toda a sua defesa, ele continuou frio e totalmente insensível e até pediu uma pausa para o almoço, né? Ele estava com fome, tadinho. Logo após fazer uma descrição bem gráfica do que ele tinha feito com o corpo de Benjamin para simular um acidente. E como ele claramente não era um advogado, ele falhou miseravelmente em levantar pontos que provassem a sua inocência e as evidências médicas iam totalmente contra o que ele tinha dito, de que Benjamin tinha tirado a própria vida. E quando ele percebeu que tinha cometido assim um erro terrível, ele chamou o pobre coitado do advogado de volta. No fim, Holmes foi condenado pelo assassinato de Benjamin Pitzel e no dia 30 de novembro ele foi sentenciado à pena de morte.
e a sua execução foi marcada para o dia 7 de maio de 1896. Já em relação aos outros assassinatos, ele nunca foi julgado por eles, porque, como eu falei, naquela época era praticamente impossível provar que ele era o culpado. Todo mundo acreditava que ele era o culpado de muitos crimes, só que, tipo assim, chegou um ponto em que ele estava sendo acusado, né? Não acusado, mas apontado como o assassino ou sequestrador de praticamente todo mundo que desaparecia, sendo que não era exatamente assim que as coisas funcionavam. Então, como não tinha provas concretas, ele não tinha como ir a julgamento por conta disso. No dia 12 de abril de 1896, Holmes teve a audácia de se declarar como o maior criminoso de sua época, confessando 27 assassinatos. Só que muitas dessas confissões eram mentira, visto que suas vítimas apareceram vivas pouco tempo depois. E ele chegou ao ponto de dizer que estava possuído enquanto cometia os crimes. Tá bom. E na prisão, ele também escreveu a sua autobiografia. Bacana. No dia da sua execução, a sua última refeição foi torrada, café e ovos. Achei bem humilde, né? Simples. E ele estava vestindo um terno preto com um lenço de seda branco no pescoço no momento em que subiu na forca. E após ser enforcado, ele continuou vivo e agonizando por cerca de 15 minutos antes de morrer. Lembram que ele teve toda uma carreira roubando cadáveres dos túmulos? Então, acontece que o querido morria de medo que isso acontecesse com ele e ele não queria parar em uma mesa de dissecação. Então, ele conseguiu fazer um acordo com as autoridades para que o seu caixão fosse selado com cimento antes de ser enterrado no cemitério Holy Cross, com várias camadas de areia e mais cimento. E, chocantemente, as autoridades cumpriram com seu pedido. Apesar de o seu corpo estar preso para sempre, parece que todo o mal que o cercava conseguiu transcender a sua morte. Nos meses seguintes, várias coisas esquisitas e misteriosas começaram a acontecer com muitas pessoas envolvidas no seu caso de uma forma bem rápida. O Dr. William K. Mattern, que foi o médico legista que tinha sido uma das principais testemunhas contra ele, acabou morrendo de envenenamento sanguíneo. Tanto o legista Ashbridge quanto o juiz Arnold sofreram doenças graves. O superintendente da prisão em que ele ficou aguardando o julgamento tirou a própria vida. O pai de Emmeline C. Grant, chamado Peter C. Grant, sofreu queimaduras graves em uma explosão de gás. E o próprio detetive Frank Geyer morreu de uma doença grave. Pouco tempo depois, um incêndio destruiu o escritório do gerente da empresa de seguros Fidelity Mutual, sendo que as únicas coisas que não foram destruídas pelo fogo foram a cópia original do mandado de prisão de Holmes e 2 fotografias de Holmes. Algumas semanas após a execução, o reverendo responsável pela oficialização do seu funeral foi encontrado morto sob circunstâncias bem suspeitas. E nos anos seguintes, outros homens que tiveram envolvimento com Holmes também tiveram finais bem violentos. Um deles foi Marion Hedgepeth. No mesmo dia da execução de Holmes, Marion foi transferido para outra penitenciária e lá parece que ele conseguiu ser reabilitado e passar uma boa parte do seu tempo lendo a Bíblia e escrevendo cartas para sua mãe. E no dia 4 de julho de 1906, ele finalmente foi perdoado pelo governador e libertado da prisão. Depois disso, ele conseguiu um emprego como informante dos Pinkerton, mas não demorou muito tempo até que ele voltasse para o mundo do crime e fosse preso em 1907 após explodir um cofre de um banco. E 2 anos depois ele foi solto novamente porque ele estava morrendo de tuberculose e imediatamente, né, ao invés de esperar ali a morte, né, o falecimento dele, ele criou uma nova gangue e assaltou um bar em Chicago na virada do ano de 1910, onde ele morreu com um tiro no peito naquele mesmo dia. E em 1914, Patrick Quillan tirou a própria vida. Já as esposas de Holmes viveram por muito tempo. Parece que a pobre da coitada da Myrta nunca perdeu as esperanças de que o maridão era inocente e ela manteve o sobrenome Holmes pelo resto de sua vida, morrendo em 1924 de uma doença cardíaca. E a sua filha, Lucy Theodate Holmes, morreu em 1956 e parece que ela chegou a se casar 2 vezes. Georgiana Yoke acabou se casando com um homem alguns anos depois e morreu em Los Angeles em 1945. E Clara Lovery Mudgett nunca mais falou sobre Holmes publicamente e morreu com 95 anos de idade. Já o seu filho,
Robert também teve uma vida bem longa e morreu alguns meses após a mãe. Com o passar dos anos, H.H. Holmes praticamente se tornou uma lenda e um dos assassinos mais notórios do mundo todo. E em um certo momento, muitas pessoas começaram a teorizar que ele poderia ter sido o famoso Jack o Estripador. E isso pelo fato de ambos terem atuado praticamente na mesma época e também alguns outros pequenos detalhes. Mas iremos falar sobre isso em breve, porque sim, eu estou fazendo o roteiro do caso do Jack o Estripador e já se preparem porque vai ser gigantesco e praticamente vai ser um especial porque vão ter algumas partes, não vão ser apenas 2 partes. Acredito que talvez tenham 4 partes para que eu consiga contar toda a história e também dê o devido valor às vítimas e consiga falar muito sobre elas também. Eu não vou dar uma previsão de data quando vai começar a sair esse especial, mas saibam que eu estou fazendo e vou tentar trazer o mais rápido possível. Eu queria soltar a primeira parte ainda em dezembro, mas eu não vou prometer absolutamente nada, porque é um caso extremamente extenso e eu não quero fazer a primeira parte, soltar e depois ir fazendo as outras, para que não tenha assim um tempo muito longo entre uma parte e a outra. Mas vai sair. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só mandar no formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo.